Oi, sabe aquela certeza que todo mundo tem na vida? A morte. Mas e se eu dissesse que, para uma certa visão teológica, ela já foi vencida? Pois é, hoje, com base no nosso material de referência, a gente vai mergulhar na visão preterista, que defende exatamente isso. Fica aqui para entender como essa ideia se sustenta. Bom, para começar, a gente se depara com um paradoxo, né? De um lado, a gente ouve a proclamação "a morte foi derrotada". Do outro, bom, a realidade bate a porta. Todo mundo ainda morre fisicamente. É justamente essa tensão, esse conflito entre a fé e o que a gente vê, que dá o pontapé inicial para nossa conversa de hoje. Então chegamos à pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a morte foi vencida. Por que as pessoas ainda morrem? É a pergunta que não quer calar e que guia toda essa análise. E a resposta, segundo essa linha de pensamento, passa por uma coisa fundamental. A gente precisa, talvez, redefinir o que é morte nesse contexto bíblico. Para a gente entender essa tal vitória, primeiro, a gente precisa saber quem é o verdadeiro inimigo, certo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O material que a gente está analisando argumenta que o grande vilão da história bíblica não é a morte do corpo, mas sim uma outra coisa, a morte espiritual. Mas o que seria essa tal morte espiritual? Olha, de acordo com essa interpretação, não tem nada a ver com o coração parar de bater. Pensa assim, é a separação. É o abismo que o pecado criou entre o ser humano e Deus. É como o fim de um relacionamento vital, sabe? Não o fim da vida em si. E o exemplo clássico para isso é a história de Adão lá no Éden. A gente lembra do aviso, né? No dia em que você comer do fruto, certamente morrerá. Mas o que aconteceu de fato? Adão não caiu morto ali na hora. O que aconteceu foi que ele foi expulso do jardim. Ele foi separado da presença de Deus. E essa separação, essa foi a morte que ele experimentou, a morte espiritual. Esse versículo aqui é super conhecido, joga mais luz nisso. O salário do pecado é a morte. A palavra salário é a chave. Salário é um pagamento, certo? É o que se recebe por algo que se fez. Então, nessa lógica, a morte não é só um acaso biológico. Ela é a consequência direta, a paga pelo pecado. E o que é essa paga? A separação de Deus. Ok, então, se o grande inimigo é a morte espiritual, a missão de Cristo ganhou uma nova cara, um novo foco. Vamos ver agora como essa vitória aconteceu. O ponto central, o coração da questão, é este. A missão de Cristo não era, tipo, acabar com a morte física e fazer todo mundo viver para sempre aqui na Terra. Não. Era algo muito mais profundo. Era ir na raiz do problema, o pecado, que causava aquela separação. A verdadeira missão era construir uma ponte sobre aquele abismo, sabe? Restaurar a comunhão que tinha sido perdida. E olha só como esse versículo se encaixa perfeitamente. Quando ele diz que Cristo destruiu a morte, a leitura preterista vai direto ao ponto. Ele está falando da morte espiritual, daquela separação que começou com Adão. A vitória não foi sobre o corpo, foi sobre o abismo. Foi trazer à luz um jeito novo de viver, em comunhão com Deus. Isso nos leva a um ponto super importante. A morte física, ela continua acontecendo, claro. Ninguém está negando isso. Só que ela foi, digamos, ressignificada. Ela não é mais uma sentença final de separação. Para quem está reconectado com Deus, ela vira só uma passagem, uma transição. Como se diz, ela perdeu o seu ferrão, o seu poder final. E a promessa de Jesus aqui uau, é muito forte. Ele obviamente não está dizendo que o corpo físico nunca vai parar de funcionar. O que ele está dizendo é que quem está conectado a ele já tem um tipo de vida que a morte física não consegue mais destruir. A morte espiritual, a separação, não tem mais poder ali. Ou seja, a vida eterna não é algo só para o futuro. É uma realidade que começa agora. Mas a pergunta que fica é: quando, exatamente, essa vitória foi consolidada? Quando a coisa se tornou definitiva? A visão preterista aponta para um evento histórico bem específico e bem dramático, que teria sido o ponto final da Era Antiga. E essa data-chave é o ano 70 depois de Cristo. Para a visão preterista, isso aqui não é só uma nota de rodapé em um livro de história. Não. É o marco zero, o momento em que todo aquele sistema antigo, a chamada Velha Aliança, chegou ao seu fim de verdade. A queda de Jerusalém e a destruição do templo nesse ano 70 são vistas como esse grande ponto final da Velha Aliança. E por que isso importa tanto?
Bom, porque era o sistema da lei de Moisés que, de certa forma, administrava o pecado. A lei mostrava o que era o pecado e a consequência do pecado era a separação, a morte espiritual. Então, com o fim desse sistema todo, o poder que essa morte espiritual tinha foi quebrado de vez, abrindo o caminho para a nova aliança. E é exatamente dentro desse contexto que essa promessa famosa do Apocalipse ganha um novo sentido. Quando a gente lê "e não haverá mais morte", a interpretação preterista diz: peraí, não estamos falando do fim da morte biológica. Na verdade, seria a celebração do fim da morte espiritual, da separação, agora que a nova aliança já está plenamente em vigor. Ufa, eu sei. São vários conceitos. Para a gente não se perder, vamos fazer o seguinte: vamos organizar tudo isso num resumo bem claro para a gente visualizar os diferentes tipos de morte que a gente falou até aqui. Olha que legal essa tabela para deixar tudo bem amarradinho. Vamos lá. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação de Deus. Essa sim foi vencida por Cristo e para quem está nele, não existe mais. Depois, a morte física, o fim do nosso corpo. Essa não foi abolida, continua existindo, mas agora sem aquele peso da condenação. E por fim, a morte eterna, a perda definitiva da comunhão com Deus. Essa também foi vencida para aqueles que estão em Cristo. E é aqui que a gente amarra tudo. A conclusão central dessa análise é que a grande vitória de Cristo não foi sobre a biologia, mas sim sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele venceu a morte que realmente importava, a morte espiritual, aquela que nos mantinha separados. A morte física, coitada, mesmo ainda existindo, virou só uma passagem, uma sombra do que ela representava antes. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se essa vitória toda sobre a morte espiritual é uma realidade, aqui e agora, o que isso muda na prática? No nosso dia a dia, o que significa de verdade viver como alguém que passou da morte para a vida? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando sobre isso.